Querido Maestro Jesús, nuestro querido guía, Maestro de amor, de bondad, de misericordia. Querido Maestro, nos presentamos hoy ante ti con mucha alegría, con entusiasmo, Señor, de aprender, de adquirir más conocimiento y de acercarnos cada vez más a ti. Agradecemos, Señor, la oportunidad del estudio, la oportunidad del conocimiento. Eso nos permite, Señor, crecer, madurar, adquirir herramientas para nuestra vida. Agradecemos, Señor, por estas almas bondadosas que nos acompañan el día de hoy, nuestros queridos benefactores, quienes les pedimos que reciban nuestro más profundo agradecimiento por toda su bondad, por todo su amor. Y les pedimos que nos intuyan, que nos instruyan en el día a día, Señor. Que cuando vemos para atrás, vemos todas las espinas que hemos cultivado en nuestro camino. Cuando vemos nuestra vida, Señor, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nos damos cuenta cómo nos hemos equivocado. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en el día a día a escoger siempre lo mejor, a convertir esas espinas en flores, a crecer, a transformar nuestra vida, a salir de esta vida mejor de cómo entramos. Ilumina nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestros corazones con tu presencia. Y permítenos, querido Maestro, seguir siempre adelante, con convicción, con fe, con perseverancia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestros hogares, con nuestras familias. Que estos momentos sean siempre privilegiados. Que siempre se nos permita el estudio, el crecimiento. Obrigado, Señor. Que así sea, Maestro. Que así sea. Obrigada, Yuri. Nós vamos fazer a leitura desse texto aos poucos, tá? E vamos comentando um pouco questão por questão, porque são questões muito importantes. Então, eu vou ler as duas primeiras aqui. Consequências do passado. Como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Resposta. Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Questão 2. Como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados a longo tempo, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantamos preciosa árvore, desde muito,
é natural venhamos a surpreendê-la, carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. Só lembrando que são perguntas tiradas do livro Leis de Amor, de Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Bom, obrigado, amigos, obrigado a todos, obrigado, Yuri, Giovana. Nós temos sempre aquele cuidado de não escorregarmos na simplicidade. A Emmanuel é muito conciso, ele é muito sintético, e muitas vezes, como nós entendemos as palavras, nós temos a impressão de que entendemos tudo. E quando nós começamos a pensar, é que nós nos damos conta que ele consegue resumir num pequeno parágrafo uma imensidão de coisas, né? Então, nós vamos tranquilamente, ninguém tem pressa aqui, porque o importante é que a gente aproveite o estudo e metabolize bem tudo isso. Então, ele diz, que para compreender o resultado das nossas existências anteriores, como é que a gente faz para entender o resultado dessas existências já vividas? Como elas se manifestam, esses resultados, como eles se manifestam hoje para nós. E ele vai nos dizer, basta que nós observemos as nossas tendências, oportunidades, lutas e provas. Então, isso é muito interessante, porque nós não temos a memória das nossas encarnações anteriores. Às vezes, nós temos lampejos, alguns clarões de quem nós podemos ter sido, mas se nós observarmos as nossas tendências, isso dá indícios, as nossas tendências no nível intelectual, as nossas tendências na dimensão emocional. Eu sou alguém que tenho tendências coléricas ou eu sou alguém tranquilo? Eu sou alguém que tenho tendência à culpa ou eu sou alguém que tenho tendência a estar bem, e a não pensar muito nas coisas? Quando nós começamos a analisar, a palavra tendências é muito ampla, porque ela pode ser tendências no sentido de aptidões. Eu gosto de matemática, eu gosto de artes, eu gosto de ciências, de literatura, de história, E então ela pode ter essa configuração. Eu gosto de trabalho prático, eu gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de estar com pessoas. Todas essas tendências, que sejam boas ou más, eu posso ter tendência ao crime, à desorientação sexual, eu posso ter tendência à mentira compulsiva, à preguiça, Então, aí cai, a gente diria que isso cai no que ele chama de lutas. Então, essas seriam as lutas que nós temos diante de nós. Mas isso também é muito amplo, Veja que eu estou explorando uma palavra. Agora, como é que nós poderíamos explorar a palavra oportunidades no contexto reencarnatório? Então, como é que o acumulado das minhas encarnações anteriores se manifestam como oportunidades? Então, nós sempre pensamos na palavra oportunidades como algo positivo, que tem sempre um caráter positivo. Mas nascer num lar pobre pode ser oportunidade.
Mas é lógico que nós pensamos na palavra oportunidades como aquelas coisas que favorecem a realização de algo, né? Só estou dizendo que a gente também pode interpretar isso de uma maneira bastante ampla, né? Então, a oportunidade, por exemplo, você pode ter nascido num lar que te ofereceu condições de ter educação. Você pode ter encontrado pessoas que te ajudam, você pode ter encontrado orientadores. Tudo isso é oportunidade, né? Você pode ter tido condições financeiras para fazer as coisas que você queria, né? Então, aquilo que não é oportunidade pode se manifestar para nós como luta. Então, você nasceu numa família que não te oferece condições financeiras e você teve que lutar para conseguir. Você não tinha recursos, você teve que enfrentar um lar que tinha um pai alcoólico, você teve que enfrentar lutas para ajudar as pessoas da sua família, para poder sobreviver, para poder estudar, né? Então, nós temos, né, um quadro um conjunto de situações que refletem a nossa vida passada. Não só a passada, né, mas as vidas passadas. Então, é muito interessante que, na verdade, essa questão de Emmanuel, e aí eu paro por aqui o meu comentário, ela exige de nós, muitas vezes nós procuramos os médiuns para falar, você vê o que eu fui no passado? Mas antes de chegar a um médium, nós temos que fazer esse trabalho de análise, né? Nós temos que falar, que é para mim luta nesse mundo? Quais são as oportunidades que eu tive? Será que eu aproveitei? Quais são as tendências, boas e más, que eu trago na alma? Né? Quais são as provas que marcam o meu caminho? Uma prova é aquilo que você tem condições de escolher, diferente de uma expiação, né? É óbvio que as duas coisas se misturam um pouquinho. Nosso objetivo não é falar disso hoje. Mas uma expiação, você fala, eu não, né, não escolhi ter um filho com problema, né? Meu filho nasceu paralisado. Bom, tem gente que vai embora e deixa o filho paralisado, né? Então, é uma expiação para a criança, mas é uma prova para o adulto, que o adulto pode escolher, né? Então, é nesse o contexto, a diferença. Mas quais são as provas que nós tivemos, né? Por exemplo, ter um pai violento é uma prova, né? É uma luta e é uma prova. Então, o que Emmanuel está nos pedindo, que para compreender o resultado das nossas encarnações anteriores, nós não precisamos saber exatamente quem nós fomos. Basta nós analisarmos, né? Por exemplo, há pessoas que gostam naturalmente do estudo. Há outros que têm que se esforçar para estudar, né? Há pessoas que gostam naturalmente da leitura. Há outros que precisam fazer um esforço para ler. Há pessoas que gostam naturalmente de trabalhos práticos, que gostam de, né, mexer com as mãos, de fazer coisas, né? Eu, por exemplo, se puder não fazer, não faço, né? Mas eu gostaria de fazer mais, né? Então, ter tendências não quer dizer que nós somos melhores ou piores que os outros. Só é simplesmente a soma de vivências nossas, né? Tem pessoas que são muito hábeis nos negócios, né? Tem outras que são uma catástrofe. Né? Então, não, a gente vai vendo, né, que esse conjunto de coisas fazem parte da nossa existência, né? Tem pessoas que né, tem crianças que você educa e, né, não existe criança perfeita, não é isso. Mas algumas são mais fáceis. Você fala, estude, ela estuda, né? Outro você diz, estuda, ele não quer estudar.
Então, cada um de nós traz uma soma de qualidades boas e más, né, de lutas, provas, tendências, oportunidades, e tudo isso nós precisamos analisar para poder entender quem nós somos, né? E por que é preciso fazer isso? Porque nós não temos a memória disto, e nós não temos por boas razões, como nós já estudamos. Porque se nós tivéssemos a memória de uma parte, não dá para ter só de uma parte, né? Eu já fui engenheiro na encarnação passada, eu não poderia lembrar só disso, né? Não tem como, né? Você vai lembrar que foi engenheiro, mas que foi um engenheiro que fez muito mal para as pessoas, né? E aí não vem junto a lembrança, né? Não dá para separar. Então, é por isso que a gente precisa analisar, para poder ver. E por que eu analiso? Porque eu preciso saber o que eu preciso melhorar. O que é que eu tenho que trabalhar em mim? O que são forças? O que são fraquezas? E assim por diante, né? Então, vejam que essa é uma pequena questão, né, respondida por Emmanuel, mas que, a meu ver, dá margem para muita reflexão. Antes de passar para a próxima, né, eu abro para que a gente possa ter, se alguém quiser se manifestar. É bem rapidinho que eu vou falar, então não vou nem abrir o outro computador, mas o que me chamou muita atenção é a questão das tendências. Para mim é bem lógico, né, analisar nossas tendências para compreender um pouco sobre o nosso passado, mas essa questão das provas é uma coisa que eu sempre pensei como castigo e não como uma oportunidade de aprendizado, de correção, Então isso é uma coisa que virou a chavinha hoje, quando eu li isso. Realmente eu pensava sempre meio como uma certa punição, e não como uma oportunidade de aprender, de se melhorar. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Gi. Obrigado, Alexandre. Acho que é uma pergunta, né? Se a gente analisa bem isso que foi falado, então, de acordo com o que a gente já viveu até aqui, né, com as dificuldades que nós já tivemos que enfrentar, nenhuma vida é igual a outra, né? Se a gente pensa na nossa infância, na nossa adolescência, então o que dá para concluir é que se a gente tem que enfrentar mais lutas é porque a gente tem mais coisas para aprender, tem menos mérito. Agora, aquele que nasce com a vida mais fácil, que tem uma família onde existe mais diálogo, onde não tem o pai alcoólatra, onde tem o incentivo ao estudo, então significa que são pessoas que nascem com mais mérito, tipo? Uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. Eu estava acompanhando como se fosse É uma pergunta. eu acho que a gente pode dizer que existem duas possibilidades, né? Que possa ser mérito e que também possa ser oportunidade. Então, se você, por exemplo, ele diz aqui, né, na questão 2 que nós lemos, se plantamos preciosa árvore, desde muito é natural que venhamos a surpreendê-la carregada, né, de frutos e de utilidades para nós e para os outros. Então, muitas vezes, aquela pessoa que já nasce num lar mais tranquilo, que, né, às vezes aquilo já é colher os frutos que ela própria plantou, né? E, às vezes, aquela pessoa pode estar nascendo num lar com aquelas oportunidades, porque ela nasceu com compromissos que exigem que ela possa ter acesso àquelas oportunidades, mas não quer dizer que ela vá aproveitar e valorizar aquilo. Então, aí está num contexto de prova, né? Depende se a gente aproveita ou não, se isso... Exatamente, porque pode ser uma coisa natural. Por exemplo, você quer ver o que é uma coisa natural? Você pega uma pessoa rica, que é simples, que é generosa, que é caridosa. Isso é conquista, né? Porque a maioria de nós, se ficar rico, vai fazer estragos, né? Vai fazer besteira.
Então, é essa sutileza, né? Aquela pessoa pode nascer na condição mais pobre, ela é boa, ela já conquistou a bondade, ela é organizada, ela tem tendência para o estudo, ela ama né, melhorar. E há outro que nasce com um compromisso, por exemplo, ele veio para uma missão, para tentar resgatar o passado. E os benfeitores dizem, olha, você vai nascer num lar rico, que vai te oferecer a possibilidade, né, de você realizar aquilo que nós planejamos. Mas aí ele vem e pode aproveitar ou não aquilo, né? Então, é tudo tão sutil, tudo tão... Por exemplo, você pode nascer num lar e que tem as possibilidades de te oferecer muita coisa, mas você vai nascer num lar rico, que o pai é uma pessoa brutalizada, que a mãe é uma pessoa subserviente, obediente a esse pai, e os dois são produto teu da encarnação passada. Você os educou daquele jeito. Vocês percebem como é intrincado o mecanismo? Como é que Deus mistura as coisas? Né? Então, aquelas duas pessoas podem te oferecer a possibilidade de realizar coisas importantes, mas eles também podem te deseducar, como você os deseducou no passado. Então, aquilo é uma prova para a gente. É muito sutil, porque uma tragédia pode ser uma bênção. E, né, a gente pode transformar uma bênção numa Uma tragédia, porque você pode nascer rico e poderoso e transformar isso numa catástrofe, né? E às vezes nascer rico e poderoso é uma prova também para ver se a pessoa tem humildade nessa posição, não é? É uma das provas mais difíceis, né, que pode ter para a nossa condição. Seria melhor não nascer rico e poderoso. Sebastião, depois a Mariana, a Yuri também, né? O Sebastião, a Yuri e depois a Mariana. Olá, boa noite. Eu pensava com isso das tendências, o famoso conhece-te a ti mesmo, não? É algo muito antigo, não? E acho que todas as doutrinas espirituais falam da importância de se conhecer, não? Então, quando uno se conhece, uno va aprendendo, no importa saber de qué modo eu adquirir essas tendências, mas é importante saber que eu devo trabalhar sobre elas, não? E acho que nosso ponto de vista como ser humano é muito, muito limitado e seguido falamos, eu sou como sou, eu vou morir como sou e aí acaba, não? Então, mesmo nas religiões como o catolicismo, não? Se você tal forma, você morre e vai para onde lhe pertenece ir, não? Então, temos uma visão muito limitada também, ao mesmo tempo, mesmo quando nos conocemos a nosotros mismos y ya teniendo una visión más amplia, como por ejemplo tenemos como espiritismo, ahí sabemos que no solo somos espíritus inmortais, que siempre estamos evolucionando, mas también comprendemos que cada situación que se nos presenta a nosotros es una benção de Dios. Si yo tengo mucho de esta vida, yo tengo que aprender algo de eso, ¿no? Si yo soy rico, tengo que aprender a compartilhar y todo eso. Si yo no tengo nada, también yo tengo que aprender algo de eso. Entonces, no solo conocer a mí mismo, mas también conocer las leyes divinas y entender que todo es una benção y que somos muy pequeñinos frente a toda esta grandeza, ¿no? Entonces, muita humildade e fé e para frente, e muito estudo também. Obrigado. Obrigado, Sebastião, Yuri. Boa noite. Eu estava, quando você mencionou que a gente vai ver os médiums e isso, eu me lembro que antes de ser espírita, eu me interrogava, não, sobre o que podia ter sido antes, o que podia haver feito nas vidas passadas. Agora eu compreendo, não, que ainda embora que eu tenho essa curiosidade em mim, eu sei que agora não é mais importante, não, e que em certa forma devo ser grata por não ter essa memória, mas o que eu posso dizer quando eu li o texto que
qualquer situação em que nos encontremos neste momento, nossa situação atual é decorrente das necessidades do Espírito, né? Seja por expiação, seja por prova, seja essas tendências que nos levam ao sofrimento, o tudo, o bom, o mal, é isso que nosso espírito precisa, para seu crescimento, para a evolução. Então, agora a gente já tem o conhecimento que existe essa lei de causa e efeito e que toda ação, por pequena que seja, tem uma consequência. Então, o trabalho que nos compete agora é fazer o melhor, escolher o melhor dentro do nosso discernimento, a capacidade do nosso discernimento. Então, quando você diz analisar-nos para esse trabalho, para essa transformação. E quando eu li o texto, quando comecei, eu tive essa frase, não? A cada um segundo suas obras, né? Que Jesus nos fala, a cada um segundo suas obras. E como a justiça divina é tão bonita, mas para mais depois. Obrigada. Obrigado, Yuri. Mariana? É mais uma pergunta, César. Há muitos anos eu venho lendo sobre espiritismo, já tive várias experiências, né, de ver, de sentir e tudo mais. E na minha família, nunca ninguém, não conheço nenhum espírita na minha família. E meu pai foi sempre muito difícil, meu pai não queria que a gente estudasse, porque a gente tinha que casar bem, aquele pai antigo, né? E eu já cheguei a ler e pessoas comentarem que a gente reencarna na mesma família ou no mesmo âmbito familiar. Isso no espiritismo acontece porque tem umas pessoas da família que você consegue ter uma afinidade absurda, e da própria família, do sangue, você não consegue ter um contato de amizade, sabe, de afinidades. Isso procede no espiritismo, você nascer, é sempre nesses âmbitos familiares que a gente nasce novamente, ou esporadicamente acontece? Depende do que se faz com essa família, do que se desenvolve ou deixa de desenvolver. Uhum. Obrigado, Mariana. É uma questão, né, muito interessante, porque isso nos leva a uma série de reflexões que são muito amplas. Tudo depende, Mariana, das necessidades do espírito, dos méritos do espírito, do planejamento do espírito para aquela encarnação. Por exemplo, quando nós falamos, tudo depende dos méritos. Bom, se você já plantou, né, simpatia, se você às vezes pode nascer numa família onde vai haver espíritos simpáticos a você. Mas eu falei, depende dos méritos, depende também das necessidades, das provações do espírito, né? Porque você pode nascer numa família onde você tem que estar em contato com pessoas com quem você precisa se ajustar. E não quer dizer que você tenha feito mal a eles, necessariamente, mas são espíritos com quem há desajustes, há problemas a serem resolvidos. E o melhor lugar para a providência divina nos colocar é na família, porque se deixasse espontaneamente, nós não vamos procurar os nossos inimigos ou desafetos, nós vamos nos afastar deles, que é o que nós fazemos na encarnação. Pode ver, nenhum de nós aqui procura os desafetos, né? Nós nos afastamos deles. Mas certos desafetos foram pessoas a quem nós fizemos mal, ou que nos fizeram muito mal, ou que podem ser inimigos do nosso passado, nós podemos ter vivido histórias muito difíceis. E aí você reencarna junto, porque tendo o mesmo sangue, né, vai haver sempre aquele espírito de família.
Eu dou esse exemplo, às vezes, você tem dois irmãos que não se gostam, mas quando um deles é agredido, o outro se apresenta, né, para defendê-lo, porque são os laços de sangue, né? Isso é muito forte em nós ainda. Agora, tudo é muito relativo, né? A providência divina, ela não nos coloca num lar com dificuldades. Às vezes o pai que você tem hoje, que é difícil, é aquela criança que você não educou no passado, ou que você mimou, que você desorientou. E hoje você nasce filho dele para poder experimentar as consequências daquela educação inadequada que foi dada a ele. Pode ser muito variado, como pode ser você a pessoa que reencarnou com aquele pai, porque é uma afeição muito querida do seu coração, é um espírito muito duro, e você reencarnou com ele para tentar, né, sendo filha dele, sensibilizá-lo, tornar seu coração mais doce. Por isso que é perigoso, né? Nós temos que tomar cuidado, porque... Não existe uma resposta não existe uma regra, uma tabelinha, né? Ah, se fez isso, vai acontecer isso. Fez aquilo, é isso. Ah, se a pessoa tem isso hoje, é porque foi isso, aquilo no passado. Não existe isso, né? É muito sutil tudo isso. Agora, a cada um segundo suas obras, né? E a justiça divina não nos coloca em situações que nós não merecemos, que nós não precisamos, né? E que não possam representar para nós uma possibilidade de aprendizado. Como o Alexandre falou, nós olhamos sempre para esses contextos, e esse talvez seja um problema, né? Porque a educação espírita, se ela se tornar uma coisa normal no mundo, ela vai nos levar a entender que, às vezes, um lar difícil não é só um problema, é uma bênção, é uma oportunidade, é um teste, né? E, às vezes, você pode estar numa família com quem você não tem afinidades, mas ter estado naquela família, ter convivido com aquelas pessoas, encontrá-las de vez em quando, né? Pode já ter quebrado laços de ódio de séculos, né? E sem que você tenha que fazer muito esforço, né? Porque simplesmente ter nascido ali e um ter que tolerar o outro já é, para os dois, uma oportunidade de quebrar os laços de ódio. Não vão se amar, não vão Mas virar, né, grandes amigos, mas... neste contexto da minha família, eu estou sempre tentando unir a família, ficar junto, juntar todo mundo numa recepção ou num almoço, ou alguma coisa assim. Eu estou sempre tentando trazer todo mundo junto para a gente ter um almoço em paz, um bate-papo, lembranças de infância e tudo mais. Mas é muito raro conseguir juntar todo mundo. E eu acho que você faz muito bem de continuar tentando, né, e de tentar ser um elo, né, para a família, Mas é isso mesmo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, às vezes a gente tem as famílias pelos laços de sangue, ou seja, nós não temos afinidade espiritual com aquelas pessoas e às vezes temos desafinidade. Sim. E são as famílias pelos laços do espírito. Às vezes você encontra um estranho que parece um estranho e daí 2 minutos vocês parecem grandes amigos de muitas vidas. Verdade. Então são os laços de espírito que a doutrina nos explica tão bem também. Agora, imagina, nascer numa família, seja ela qual for, também é uma oportunidade, né? Que a gente às vezes não percebe isso. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade, né, de entender que todas as famílias são peculiares, todas têm uma história, e a gente tem que se analisar no contexto da família, né? Porque hoje eu sou a pessoa que vejo o problema e os outros não veem, porque às vezes a gente foi aquele que criou o problema, né? Então, por que que eu vejo as dificuldades e os outros parecem não ver? Né? Então, né, às vezes a gente é aquele que está na origem do problema, né? Acho que é importante, né, entender que nós não estamos no lugar errado, nós estamos onde nós temos que estar, com quem temos que viver,
E é importante que, não importa em qual contexto, nós aproveitemos as oportunidades que o contexto nos oferece. São sempre oportunidades de crescimento, de aprendizado, de amizades a serem refeitas, né? De sentimentos de fraternidade a serem construídos. Então, é muito importante aproveitar, porque Deus nos coloca onde nós temos que estar, né? A gente não pode ter essa dúvida. Tem uma coisa que... Isso que a Giovana está falando, a gente tem que ter bom senso, né? Nós não podemos interpretar isso ao pé da letra. O que significa Deus nos coloca onde devemos estar, com quem devemos estar? Significa que a pessoa com quem eu estou hoje, que eu escolhi para casar, e é uma programação divina e que temos que tomar cuidado. Nós, depois que somos adultos, passamos a ser responsáveis pela nossa vida. Por exemplo, você tem, me vem um exemplo aqui na cabeça, ok? Mas pode ser qualquer um. Você tem uma mulher, lembro de uma amiga minha no Brasil, né? Lá de Catanduva, que ela casou com o sujeito a agredia, né? Depois de algum tempo de casamento, né? Começou a azedar a coisa, né? Aí ela se separou. Aí ela casou com outro, daí algum tempo ele também a agredia. Então, Deus programou que ela esteja com essa pessoa e não é bem isso. Quando a Giovana diz, Deus nos coloca onde devemos estar, Estou falando de relação, assim, você nasce na casa, entendeu? Exatamente. As escolhas, depois você vai fazendo as escolhas durante a vida. Aí que tá o detalhe que eu quero chegar. Você nasce numa casa, Deus te plantou ali naquela casa. Exatamente. Você não pode mudar o pai que você tem. É aquele seu pai, né? Você não pode mudar o filho que nasceu de você. É esse que nasceu. Né? Não existe margem de manobra aí. Agora, quando você é um adulto e faz escolhas, isso é diferente, né? Então, a gente não pode confundir as coisas, porque tem gente que usa esse argumento para dizer, eu tenho que aguentar o marido que me bate, né? A doutrina me disse isso. Não, a doutrina não disse isso, não, né? Então, a gente tem que ter bom senso, né? Essas interpretações sutis é que a gente precisa ficar atento, né? Você tem escolhas que você faz, e nesse sentido também você está onde Deus te coloca, porque você faz escolhas que são baseadas na energia que você construiu, nos medos que você tem, nas esperanças, nas ilusões. Então, quando Deus nos dá aquilo que nós buscamos, também é da lei divina que nós tenhamos aquilo que buscamos. Buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Né? Então, você pode ter um péssimo filho hoje, porque você não o educou. Não porque Deus mandou uma criança que seria um problema para você. E você pode ter um péssimo marido ou uma péssima mulher, mas não porque você está destinado, mas porque você escolheu baseado em perspectivas, em sentimentos, em emoções que te levaram a escolher. E note, eu não estou julgando. Né? Isso nós estamos estudando para quê? Para que nós prestemos atenção a partir de hoje e comecemos a fazer escolhas mais ponderadas, mais refletidas, né? Mais meditadas. Eu estou escolhendo este caminho por quê? Por teimosia? Por medo? Para dar satisfação para os outros? Porque eu quero, né, um resultado A, B ou C? Né? Então, a gente precisa ter essa capacidade de análise, né? Porque amanhã nós nos encontramos numa situação na qual nós somos vítimas. Mas nós não somos vítimas.
né? Nós visávamos alguma coisa e não saiu bem como nós queríamos, né? É a moça que escolhe casar com um sujeito rico, e ela tem lá um rapaz mais pobre e tem um rico, né? Mas ela fala, eu gosto mais desse mais pobre, mas eu vou escolher o rico, porque é mais seguro e ele vai me dar, né, uma vida mais... E aí o rico é alcoólatra, o rico é violento, né? E o pobre vai ficando rico, porque é trabalhador, é estudioso, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós acabamos sendo, entre aspas, vítimas das nossas ilusões, né? Então, é fazer escolhas com bom senso, com honestidade, né? Por exemplo, quantos de nós colocamos na conta essa pessoa que eu estou escolhendo vai crescer comigo? Vai me fazer crescer? Vai ser um parceiro para o meu crescimento espiritual? Né? A gente coloca dinheiro, status, nome de família, mas nós não colocamos essas coisas. Né? São Tomás de Aquino dizia, né, que há 3 elementos no casamento. Né? E olha aí que eu estou falando de um padre da igreja, né? Não estou nem falando de espiritismo. Então, você tem um aspecto animal, porque é necessário a reprodução. Você tem um aspecto humano, porque você precisa de um amigo, de uma amiga, né, de um companheiro de viagem. E tem um aspecto espiritual, porque é para a santidade mútua. Olha que coisa belíssima que ele diz, né? Então, você não vai ter filho todo ano, mas você pode ter um amigo, um companheiro, uma companheira, né? E você pode ter um companheiro e uma companheira para fazer besteira. Vai ser um criminoso como você, ou vai ser um perdido como você. Então, ter um companheiro e uma companheira não basta. Você tem que ter um companheiro e uma companheira para a santidade mútua. Agora, quantos de nós nos colocamos na equação isso? Eu quero alguém que cresça comigo e que me ajude a crescer, né? Que quando eu estiver indo para baixo, diga, não, 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 não é por aí não, né? Você está indo para o lado errado, né? Então, vejam como isso vai nos fazendo pensar e escolher melhor. É por isso que a gente estuda, né? Eu acho que a Karen tinha levantado a mão. Sí, quería comentar un poco sobre la cuestión que estaban hablando sobre esta persona que elegía a una pareja agresiva. Creo que eso tiene que ver mucho con nuestra, no sería como la justicia divina, sino nuestra tendencia a elegir a esas personas. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Sebastián sobre nuestro autoconocimiento. Entonces es como, bueno, en lo personal, en situaciones así, mi pregunta era, ¿por qué yo atraigo a esas personas? Es lo que comentaban. ¿Por qué yo siento esa necesidad de estar con personas heridas? Y con el paso del tiempo me daba cuenta que yo sentía esta necesidad de salvar, de ayudar a los demás, de querer salvarlos, y me llevó a darme cuenta que era porque yo había lastimado a muchas personas. Entonces, creo que el estudio precisamente, la mediumidad, todo eso me ha permitido darme cuenta cómo era yo antes. Y estoy de acuerdo con Yuri con que a veces es mejor no saber, porque la respuesta en ocasiones es un poco fuerte, ¿no? El darnos cuenta cómo éramos. Y a mí me pasaba lo mismo, que yo quería saber dónde vivía antes, quién era, y ahora que me voy dando cuenta, digo, qué bueno que se me olvidó de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad para trabajar todo lo que nos toca, agradecer sobre todo la situación en la que estamos, de poder acceder a Internet, tener este medio de leer, la oportunidad de
compartir, ¿no? Estando en diferentes ciudades, entonces creo que es algo una bendición siempre estar aquí reunidos y estar pues justo donde necesitamos estar para crecer. Gracias. Graças, Karen. Sim, sem dúvida. E tudo isso, Karen, são... se a gente começa, né, pela parte final da tua fala, tudo isso são oportunidades e bênçãos que nós também estamos tendo como oportunidades, né, e que podem ser uma bênção e podem ser uma perda, né, se nós não soubermos aproveitar. Então, todos esses recursos que nós temos hoje significa que a verdade está disponível para o maior número possível de seres humanos. Nós temos um planeta de 8 bilhões de pessoas. Mas quando você tem um filme que te faz, como Ghost ou outro qualquer, que fala de espiritualidade, de mediunidade, e você não se questiona, né, você, por exemplo, né, tá ali, né? Você tem oportunidade de ter informações de todos os meios, né? A internet hoje nos traz bibliotecas, recursos, né? Então, até isso nós temos que prestar muita atenção, porque eu fico imaginando quantos vão dizer lá do outro lado, eu não tive acesso, eu não sabia, né? Quantas horas você passou na internet vendo TikTok e vídeo idiota, né? 3.000 horas, 20.000 horas, né? A gente não faz a conta. Mas quantos livros você leria, né, com 20.000 horas? Então, assim, nós precisamos pensar, né, porque as coisas são sérias. E nós vamos pensar quando tivermos, né, sendo levados para o túmulo. E aí a gente vai começar a dizer, deixa eu voltar, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Aí não dá mais, fechou a fatura, né? Agora, essa questão das afeições, Karen, isso pode ser, sim, o Sebastião tem toda a razão, nós precisamos nos conhecer para saber por que estamos escolhendo, né? Ter a tendência a querer salvar muitos significa que a gente pode ter desorientado muitos, né? Então, isso reflete uma necessidade de trabalho, de compromisso espiritual, que, né, reflete um passado, né? A gente pode ter desorientado muita gente, hoje sente a necessidade de ser um veículo, né, de luz. E agora, o caso, né, dessas pessoas que às vezes escolhem, né, parceiros, parejas, né, com uma tendência, né, como essa moça que eu falei, isso mostra que às vezes a pessoa não se conhece, né, porque ela está repetindo o mesmo erro, né? Então ela precisaria da ajuda de um psicólogo, né, para que ele ajudasse, por exemplo, a entender por que você escolhe isso, né? Talvez ela descubra que tinha um pai abusivo, agressivo, né, e ela acha que merece ser tratada assim, né? Um psicólogo poderia, por exemplo, ajudá-la, né? Porque senão a gente tem tendência a repetir padrões, né? E alguns padrões vêm de encarnações passadas, né, e vão se somar a vivências nessa encarnação e ser reforçados. Pode ser uma culpa também. Pode né? ser culpa, né, que você tem que ser castigado, né? Pode ser crenças, você achar que não merece ser feliz. Tem pessoas que cresceram em lares tão infelizes, vendo pais e mães tão infelizes, que eles acreditam que aquilo é o padrão. É normal ser assim. Então, é por isso que o estudo, a leitura, a análise, buscar ajuda, né? Se você encontra, né, uma pessoa dessa, por exemplo, um psicólogo poderia ajudá-la, né? Óbvio que o estudo na casa espírita, se ela entendeu, né? E, por exemplo, nós aqui, se conhecemos pessoas assim, a gente pode começar a ajudar a pessoa a se analisar, né? Por que você está fazendo isso? Né? E às vezes as pessoas não pensam, né? Essa semana tem uma senhora que estuda lá na escola que eu trabalho, e ela estava dizendo da dificuldade dela com o inglês, né?
E aí eu falei, e ela reclamando, e eu falando, né? Não, né? Vai devagar, começa aos pouquinhos, e fui dando os conselhos que todo professor dá, né? E aí ela falou, eu falei, mas por que essa resistência toda com o inglês, né? Você já parou para pensar se lá na tua infância não teve um evento? Ela falou, aí ela caiu em si. Né? Ela falou, minha madrinha era anglofônica e ela me tratava muito como se eu fosse uma pessoa estúpida. Né? Ela me tratava mal, ela me fazia pouco de mim. Falei, talvez esteja aí a resistência ao inglês, né? E falei, pense, reflita, né? Mas você vê, eu não sou psicólogo, né? Mas se uma pessoa tem uma resistência ou tem um padrão, né? Bom, a gente tem que ser, né, levado a pensar que ali pode estar escondido alguma coisa, né? E tem pessoas que são frágeis, né? Alguns de nós somos mais duros na queda, né? O sujeito te trata mal, você pega uma pedra e vai para cima dele. Né? Tem outros que são tratados, né, Yuri? Você vai falando aí, Yuri? Eu me identifiquei. Obrigada. Eu também. Mas tem gente que é frágil, né? Você grita com ela, ela encolhe. E a força de escutar grito, ela vai se tornando uma pessoa incapaz de reagir. Então, sem se dar conta, um pai, um professor pode destruir uma vida, né? Quando aquela pessoa já traz uma fragilidade muito grande com ela. Né? Eu sei que eu era do tipo que, né, se me provocasse, eu ia para cima, né? Mas isso pode ser bom e pode ser mal. Né? A gente tem, né, de repente, pode ser muito mal para a gente. Mas, de todo modo, esse tipo de resistência alguns de nós já temos, e outros não. Né? Então, eu vejo meninas, né, aqui na escola que eu trabalho, que você vê que, né, você fala para a pessoa, às vezes você vê que ela é inteligente, você fala, fulana, você entende matemática, você resolve os exercícios, você é inteligente. E a pessoa não acredita, porque ela cresceu escutando, né, que ela é nada, que ela é nada, né? E aquilo marcou ela, e ela acreditou, virou uma crença dela. Né? Então, aí a doutrina nos fala, né, sejamos bons, né? Toda uma palavra nossa pode ter efeito na vida de uma pessoa, né? Pode fazer toda a diferença, né? O que a gente diz para as crianças, para os jovens, como nós os tratamos, como nós lidamos com as pessoas, tudo pode ter efeitos. Né? E isso pode ser muito bonito também, porque você pode estar semeando o bem em todos os momentos. Então, nosso estudo aqui é para que a gente fique procurando razões para se criticar, ser infeliz, descobrir o quão miseráveis nós somos. Não precisa, né? Nós somos miseráveis mesmo, não precisa procurar muito, né? Mas nós também temos um monte de oportunidades. Né? É isso que nós precisamos começar a ver agora. E aproveitá-las, né? Né? E aproveitá-las, porque quantas vezes nós teremos um lar feliz, quantas vezes nós teremos pessoas ou um lar bom, né? Quantas vezes nós teremos possibilidade de estudo, acesso a estudo, né? Então, nós achamos que tudo está garantido. Amanhã nós podemos ter uma guerra e não ter mais internet. Né? Por isso que eu baixo todos os meus PDF e guardo tudo. Então, vamos lá. Vamos ler a questão 3 e 4, que está chegando ao final, mas acho que dá para a gente ainda uns 10 minutinhos aproveitar essas duas. Você lê, João? Questão 3. Qual a lição que as horas nos ensinam? Resposta. Meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevindo a manhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo no transcurso da véspera. Assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação que rege o destino.
Questão 4. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Resposta. No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Questão 5. Em síntese, onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada? Resposta. Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Obrigado, Giovana. É belíssimo, né? Emmanuel é de uma síntese, de uma capacidade de dizer muito com pouco. E ele usa o símbolo do dia e da noite, né, para representar as encarnações. Quando você deita para dormir, né, acabou a encarnação. Você, né, quando volta de manhã, quando volta para uma nova vida, você volta com aquilo que acumulou, né, e com aquilo que aprendeu durante a noite no plano espiritual, né, na vida espiritual. Então, a vida, ela é, né, qual é a situação moral da alma no túmulo e no berço? No túmulo nós nos encontramos, né, com a realidade daquilo que somos. E é muito bonito, essa semana eu comentava na quinta-feira, né, numa palestra, a questão de como a morte nos desveste das nossas ilusões, né? E de como ela revela o que nós realmente somos. Isso não é uma ameaça, isso é uma lei. Né? Nós olhamos sempre, que a gente fica sempre com medo quando ouve isso, né? Mas não tem que ter medo, é dizer, bom, então significa que depende de mim. Né? O que vai ser mostrado, quando a morte tirar a roupa do corpo, o que vai aparecer? Vai aparecer aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Então, é muito bonito, porque cada criatura permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo. Né? Uma derivada do espaço com relação ao tempo se chama velocidade, né? Uma derivada da velocidade com relação ao tempo se chama aceleração. Então, Emmanuel está usando a noção de derivada, né? De derivantes. Né? Da nossa vida existem derivações, existem derivantes, coisas que se derivam das nossas escolhas, dos nossos padrões, das nossas construções mentais, das nossas emoções cultivadas. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos criando derivantes o tempo todo. Né? Então, cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Então, é lógico que a doutrina espírita nos joga, né, na face a realidade. E esse conhecimento, né, esses estudos, e tendo consciência de tudo isso, a gente vai aprendendo, né, aos poucos, a fazermos boas escolhas, né, porque nós vamos sempre estar diante de escolhas. E o conhecimento nos permite, né, entre uma opção 1 e uma opção 2, escolhermos de acordo com o que temos aprendido, né, de acordo com o Evangelho, com o que o Cristo nos ensina. Então, e tem muita gente vivendo a vida, fazendo besteira atrás de besteira. Tem muita gente vivendo a vida, como a gente sempre diz, né, como se fosse só um corpo, e está contraindo ainda mais dívidas, e vai sair dessa vida com uma tonelada de dívida para pagar. Então, essa semana, a Bia, nossa filha, teve uma aula, e o professor comentando, né, que às vezes o professor é um médico, né, comentando que atendendo os pacientes, às vezes a pessoa está doente e está, assim, com doenças graves, mas, assim, e o médico explica, você precisa mudar de vida, você não pode mais continuar desse jeito.
E o paciente recusa. Não, eu quero continuar vivendo do mesmo jeito que eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo, não quero, não vai mudar. Então, tem muita gente vivendo no erro, vivendo na confusão e está plantando espinhos e vai colher os espinhos, né? Vai chegar uma hora que não vai ter os pés sangrando, vai pisar nos espinhos que está plantando. Agora, essas pessoas não têm nenhuma noção, né, da vida espiritual, não têm nenhuma noção da imortalidade da alma. Então, tem muita gente vivendo como se fosse a vida única e tem que viver e aproveitar e desfrutar o máximo que pode da vida. E esse tipo de pessoas que vivem esse tipo de vida estão só plantando, né, problemas e vão colher os problemas, porque as consequências vêm. Então, daí a importância do estudo, das reflexões, porque a gente vai aprendendo a fazer boas escolhas e escolher, né, olhando com os olhos da imortalidade. E isso vai fazer bem para o meu espírito, não é mais, a gente não vive mais só para o corpo, né? A gente vê o espírito, né? Porque nós vemos o objetivo. A gente tem um foco agora, um alvo, que é a luz, que é a felicidade, mas a felicidade verdadeira, que é viver uma vida, mas a vida verdadeira, não é mais essa vida do corpo físico, a vida das ilusões e das paixões, o que a gente quer é a vida do espírito. Então, é rico demais, é uma bênção, né, a gente ter essa nova visão, porque se nós chegamos até aqui, é porque nós lá atrás a gente não tinha essa visão. Então, hoje nós estamos, né, a vida de luta, de sofrimentos, é porque nós estamos resgatando o que nós fizemos de besteiras quando a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente vivia na ignorância, mas agora com o aprendizado as coisas vão mudando, né, e nós estamos construindo agora o nosso futuro. Então, o César sempre diz, eu não estou preocupado com essa vida agora, eu estou preocupada com a minha próxima vida, como é que eu vou voltar para esse mundo? Então, essa é a nossa nova preocupação, né? Como vai ser a nossa vida, a nossa próxima vida, a nossa próxima encarnação, o que nós vamos trazer, né, de sólido no espírito, né, para que a gente avance ainda mais, né, não volte para trás. Então, é a responsabilidade de cada um, ninguém faz por ninguém, e isso é fato, não adianta a gente achar que o filho ou que o marido vai seguir, não, cada um é responsável de si mesmo, cada um faz e constrói para si mesmo. Então, que a gente aperte o pé no chão e estejamos sempre muito conscientes de que essa oportunidade aqui é oportunidade construtiva, né, de crescimento, de aprendizado, já pensando na nossa próxima vida, né, para a gente não dar mais cabeçada. E a importância das horas, né, como me fala, o tempo, né, porque assim, a gente vai vendo, quando a gente se ocupa com as coisas, com leitura, com estudo, a gente percebe como o tempo passa rápido. Então, quando a gente não faz nada e leva a vida na flauta, né, o dia é longo, mas quando a gente quer fazer e quer aprender e quer estudar e tem um monte de projetos, o dia voa, assim. Então, a importância, né, do tempo, de aproveitar bem o tempo. Você ia falar alguma coisa, Marcos? Fez sinal? Não? Tá. Oi, Yuri. Nisso que você falou, Giovana, como tudo que nós fazemos, como as leis divinas são tão bonitas, né? Como as consequências de nossos atos são tão diretas, né? São tão naturais. E não, eu sempre me lembro desse exemplo que César dá, que quando a gente come 3 quilos de carne, as consequências vão a surgir naturalmente, não, em nosso organismo, de maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue o ato, não é preciso que alguém decida o que vai acontecer, né, com o organismo, com o indivíduo. Então, simplesmente o resultado aparece, né, como as leis divinas nos levam esses créditos e débitos, somos nós mesmos.
Então, não existe castigo, não somente as consequências natural que derivam de nossos atos, de nossa livre escolha. Então, eu encontro isso muito bonito. Obrigada. Isso é muito bonito, né, Yuri? Porque não tem, né? Nós não precisamos de um Deus marcando, né? De um espírito marcando com um caderninho os nossos atos e, né? Tudo está marcado em nós mesmos, né? Lembro do exemplo que eu dei na quinta-feira, né? Que Sócrates dizia que assim como o nosso corpo marca, né? Guarda as marcas da vida, né? E quando você chega à morte, ao desencarne, o corpo tem as marcas, né? Isso é muito interessante, né? Porque a própria ciência nossa hoje já mostra isso, né? Os especialistas, né? O CSI, eles podem analisar um corpo, né? A Kate Richards, se eu não me engano, aquela especialista em ossos, né? Que tem a série na televisão, é baseada numa escritora, numa especialista real, né? É uma canadense e que vive nos Estados Unidos. E ela, analisando às vezes um pedacinho de osso, ela contava a vida daquela pessoa. Né? Essa aqui é uma mulher, ela tinha problemas de saúde desse tipo, daquele. E aí Sócrates diz, né, assim como o nosso corpo registra as marcas de uma vida, a alma também registra, né? E é energético, né? Aquilo é energético, não tem, fica, né, você... E aí vem isso que a Yuri falou, nós vamos ver na próxima semana, né, a próxima pergunta é as doenças congênitas, e depois ele vai falar de toda uma série de problemas, e nós vamos ver como a nossa vida é uma coisa global. Né? Emoção, pensamento, desejos, reações, ações, tudo é global, e tudo vai ficando registrado na nossa existência, né? No nosso eu, no nosso psiquismo, na nossa energia. E isso pode se transferir para o nosso corpo, como nós vamos ver no caso das doenças, e pode guiar isso que a Giovana falou, né? A minha próxima encarnação. Certos distúrbios que nós cultivamos, como o alcoolismo, como é que isso vai afetar a minha próxima encarnação? O uso de drogas, como é que isso pode afetar a minha próxima encarnação, a minha chegada no plano espiritual? Sem contar como afeta aqui e agora, né? Isso falando de hábitos, mas assim, né, como que o egoísmo pode afetar a próxima encarnação? Como que as pessoas que... O orgulho, o egoísmo, né, as ingratidões, as traições, a corrupção, a perversão, todos esses vícios morais afetam, né, a nossa vida, a nossa alma, e a gente vai responder por tudo isso, né? Então, a gente tem tendências que precisam ser muito bem analisadas, porque é muito triste, né? Porque como eu estava lendo no livro Memórias de um Suicida, é um livro, não sei se vocês já leram, mas é um livro que precisa ser lido com muita atenção, ele é difícil. É um vocabulário muito difícil, mas ele fala que a dor é educadora e corrigirá as anomalias do espírito, reconciliando o espírito com as leis divinas. Ele fala que Deus é misericórdia e deseja que as criaturas se harmonizem com a beleza eterna de suas leis. Então, Deus é bom, Ele quer que a gente entre, né, em harmonia com a lei. E os erros, quando a gente sai, se desarmoniza com as leis de Deus, é daí que vem o sofrimento, porque a gente sai do caminho, aí Deus nos chama de volta para o caminho, né? Então, aí ele fala que as leis são incorruptíveis, a gente não muda as leis são as leis. Ou a gente se adapta a elas, ou a gente vai sofrer enquanto nós estivermos brigando contra elas. E o sofrimento vem dessa briga contra as leis divinas. Então, é Deus nos chamando, né, para que a gente se reconcilie
com as leis, com o amor, com o bem, porque as leis de Deus é o bem, é o amor, né? Então, quando a gente aprender a fazer o bem, quando a gente aprender a amar verdadeiramente, sem interesses, né? Quando a gente deixar, né, todos esses vícios morais de perversão, de querer o mal dos outros, de desejar que o outro, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Então, é o convite para que a gente se coloque, né, de acordo com as leis de Deus, e enquanto a gente ser desobediente com isso, nós vamos encontrar sofrimento. Não tem como, né? Então, Deus é educação, educativo, tudo, a dor é educativa. Então, E ela eduquemo-nos. é realmente a grande educadora das nossas almas, por enquanto. É óbvio que se nós começarmos a entender e a refletir e a pensar, talvez a gente não precise tanto da dor, né? Então, ela é simplesmente uma consequência e um meio que Deus usa quando não tem mais o que fazer, né? Então, às vezes, só ela pode nos levar de volta, e olha que às vezes nem ela, né? Então, imagine como é difícil. Às vezes a gente está sofrendo, e você fala para a pessoa, né? Ou alguém fala para a gente, e você fala, não, não. E mesmo com a dor, às vezes é difícil, né? Então, o que é que se pode fazer, né? Paciência. Mas é isso, acho que se não tivermos mais nenhum comentário, o nosso tempo está acabando. Daniel levantou a mão? Daniel levantou a mão? Não. Então, se o Davi for vir, o Davi nos estudos regularmente, quando você quiser participar, se quiser falar em espanhol, pode falar, só peço para você falar lentamente. Muito obrigado, César. Muito Tá obrigado. bom? Tá bom. Se falar um pouco mais lento do que o teu normal, a gente com certeza vai entender praticamente tudo. E já com a Karen e a Carolina, eu exijo que elas falem português. Não, é brincadeira, né? Elas falam, a Carolina fala, né, português, mas a Karen a gente entende muito bem. E então não tem problema. Nós, na semana que vem, vamos estudar questões que vão tocar pontos bem específicos, né? Quem leu o texto dessa semana já viu, e é muito, muito interessante, né? E entra numa série de coisas que vale a pena a gente refletir, pensar, analisar, né? E o que a Yuri falou, eu acho que serve como uma reflexão final, como é bonita a lei divina, como ela é justa, como ela é misericordiosa, como ela é correta, como ela nos dá chance, quanta cabeçada a gente tem que dar para que, às vezes, Deus diga, olha, não dá mais, né? Você já abusou. Mas, às vezes, não, às vezes a gente erra, cai, ele nos dá uma chance, dá outra, né? Vamos tentar de outro jeito, vamos por aqui, E os vamos por benfeitores ali, né? intercedem, Os às vezes Jesus benfeitores, intercede. às vezes o próprio Senhor, né? E então nós vemos que a misericórdia divina é sobre a presença divina é sobretudo amor e misericórdia, né? Agora a justiça ela é um elemento também, né? E eu finalizo lembrando um comentário do Bacelli que perguntaram para o Chico, né? Jesus fala num certo momento, né? Como é que é a frase? Me escapou a frase. Que ele fala que venha a nós a vossa justiça, né? Eu não lembro agora a frase, me escapou. E aí perguntam, né? Por que Jesus fala, né? Que conhecer o reino de Deus e a sua justiça. E aí o Chico diz, porque muitas vezes nós não nos perdoamos, muitas vezes nós nos cobramos pelos nossos erros, pelos nossos equívocos.
Então, a justiça divina, se puder usar misericórdia, né, se puder usar o amor, o trabalho, ela vai usar esses recursos, mas às vezes não é possível e às vezes nós não aceitamos, né? Às vezes nós queremos pagar, né, aquele crime do passado na mesma moeda, né? E Emmanuel vai falar disso nas próximas questões de uma maneira muito clara, né? Então é isso, meus irmãos, acho que por hoje nós finalizamos, né? Vamos então fazer a nossa prece, agradecer, e pedir aos benfeitores que não desistam da gente, né? Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos amigos, nós oramos como irmãos diante de nosso Pai, diante de nossos irmãos mais velhos, aqueles que nos precederam na longa estrada do crescimento. Oramos para pedir-lhes que nos abracem, que nos envolvam, que nos tragam ao coração o alento, a esperança, a perseverança, quando os dias difíceis se apresentarem, quando o nosso ânimo ceder, que eles possam nos sustentar, dizendo-nos: mais um passo, vamos em frente, mais um passo. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor coloca junto de nós estes seres queridos que vêm a nós para nos guiarem pelo caminho. Nós agradecemos, Mestre, e queremos aprender a não mais julgar, a não mais exigir dos outros, a seguirmos nós, Senhor, o caminho, a exigirmos de nós mesmos, a seguirmos pela estrada da retidão, do dever. Quanto temos fugido, Senhor, da estrada do dever. Quanto temos feito para evitá-la, e ela é a nossa única garantia de chegarmos ao fim da jornada com o coração em paz, com o trabalho feito, com a alma leve, o dever de sermos bons, de estudarmos, de nos transformarmos, o dever de sermos úteis, o dever de sermos hoje melhores do que fomos ainda ontem, e amanhã sermos criaturas melhores do que temos sido hoje. É isto que o Senhor nos tem pedido. E é isto, Senhor, que aceitamos como compromisso e missão. Pois por ora, Mestre, é isto que podemos oferecer a nós e ao Senhor. Não temos ainda o coração dos santos. Não temos ainda, Senhor, a nobreza daqueles que já servem na Tua seara de amor,
Nós somos, Mestre, as almas ainda necessitadas, que pedimos acesso à escola do crescimento, e que pedimos, Senhor, a honra de chamarmos ao Senhor, Mestre. Então, Senhor, que todos os nossos irmãos que se unem a nós possam, como nós, de joelhos espiritualmente, elevarem seus corações em gratidão e pedir ao Senhor que se compadeça de todos nós. Infinita, Senhor, é a tua compaixão, infinito o teu amor. Quão ricos somos, Senhor, na nossa miséria, pois agora reconhecemos o verdadeiro tesouro. Que o Senhor permaneça como o sol que vemos a cada manhã, como a estrela que nos guia na noite, como alimento, como a luz, como caminho. Que o Senhor nos auxilie a renovarmos nossos corações, a vivermos com mais alegria, com mais serenidade, com mais simplicidade. Ensina-nos, Senhor, pois o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Ensina-nos, Senhor, que vosso amor nos guie, que nossa gratidão ao menos alcance teus pés, para dizer-te quão felizes somos, pela bênção de estarmos reunidos como irmãos em teu nome. Fique conosco, Senhor, hoje, para todos, que assim seja. Obrigada.